Eu acho que o resto está todo no YouTube, pelo nosso anúncio, né? Doutor Álvaro, o senhor deve estar observando, aparecer ali, o senhor deve estar observando que Joasil eternamente é um menino. Ele não muda, não. Eu não sei se é plástico ou o que é, mas eu sou oculista. Se fosse plástico, eu... Mas bonito danado, rapaz. Eu só queria ficar um velho bonito como ele. É isso, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nossas boas-vindas aí ao conferencista, né? Muito obrigado. Para mim é uma honra. Esse é o homem que toma conta, Álvaro, do dinheiro dos Brenães todos. É o dono da chave, com a chave do cofre. Não sei se é seu cliente. Se não for... Nada. Eu sou advogado que não gosta de briga. E o Grupo Brenan não briga com ninguém. É uma figura em extinção. Advogado que não briga. Doutor Leandro, certamente já deve ter cortado uma perninha hoje. Ô, Bia, faz muito tempo que eu não corto. Eu estou esperando agora só os amigos. Estou vendo você aí, você está no hospital. Estou no consultório ainda. Estou saindo do consultório, daqui a pouco no carro eu tiro a máscara. Mas já terminei. Estou esperando só o dinheiro chegar agora. Leandro, por mim você pode tirar a máscara, viu? Não tem problema nenhum. Com certeza, O carro forte está chegando, hein? Com certeza. É porque dentro do consultório, tu sabe, a gente fica com medo arretado. E aí, quando eu saio daqui, assim que eu entrar no carro, eu tiro. Estou esperando que o Zazá chegue aqui, que ela está chegando para me pegar. Eu estou sem máscara e em roupa esporte, porque estou trabalhando em casa naturalmente e trabalhando muito. Comecei meu expediente às 8h30 da manhã e vou até umas 7 da noite, naturalmente com intervalo para ouvir o nosso grande oftalmologista aí, que eu não conheço pessoalmente, mas de quem tenho ouvido as maiores referências escritas e verbais, né? Obrigado, amigo. Eu acho que... Podemos iniciar, doutor Carlos? Todos vão fechar o microfone, né? Doutor Carlos Alberto? Está me ouvindo, doutor Carlos? Vocês estão me ouvindo? Acho que ele não... Estou lhe ouvindo, Bira. Doutor Estou ouvindo muito bem. Doutor Eu acho que Carlinhos entrou agora. Carlinhos entrou agora. Acordou. Há muitos colegas já que estão ligados aí, conectados. Mas está tudo a grande maioria está no YouTube. Todo mundo está agora com YouTube, porque não sabe entrar no Zoom. Doutor Carlos, vamos iniciar? Bora. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Não podia deixar de comparecer à sua reunião. Obrigado, Adalberto. Nosso governador assistente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma reunião plenária do Rotary Clube do Recife. Gostaria de fazer, nesse momento, a composição virtual da mesa diretora, né? Na cadeira número 1, nosso presidente, José Albiraci. Na cadeira número 2, nosso palestrante,
Dr. Álvaro Dantas. Na cadeira número 3, o secretário e protocolo ad hoc para essa reunião, Carlos Teixeira Júnior, que aqui vos fala. E na cadeira número 4, o nosso governador assistente, Adalberto Rangel. Né? Nesse momento, eu gostaria que todos desligassem os microfones para dar início à reunião. E gostaria também de passar a palavra ao presidente. Primeiramente, saudo a todos e passo a palavra ao presidente para o início das nossas sessões. Boa tarde. Infelizmente, o Ciro não está querendo abrir. Boa tarde a todos, meus queridos amigos. Eu gostaria que o protocolo abrisse a reunião com o sino. Infelizmente, o sino hoje travou aqui. Eu vou passar o pavilhão nacional para a saudação. Eu mandei um sino para você. Pois é, ele travou. Eu solicito a todos que virtualmente, na YouTube e no Zoom, saltemos o pavilhão nacional. Virtualmente. Devolvo a palavra ao protocolo. Para a oração rotária, convidamos o companheiro Alvamir. Senhor Deus, em decorrência de fatores negativos da tecnologia e da globalização, e principalmente dos males causados pela grande tribulação da Covid-19, a humanidade precisa agora aprender a lidar com a mudança de paradigmas e conceitos que nos forçam a adoção de novos estilos de vida e a preservação dos bons princípios preconizados por nossa civilização. Atualmente nos empenhamos em debelar a derrocada dos valores cristãos criados pela civilização ocidental, que se inspirou no pensamento grego e sua busca pela verdade, no direito romano e seu senso de justiça, e na religião judaico-cristã em sua preocupação pela espiritualidade. Rogamos ao Senhor Deus discernimento, resiliência e coragem para superar tantas dificuldades e que alcancemos a paz, semeando o bem e prestando solidariedade a todos os nossos irmãos. Afinal, siamo fratelli tutti. Deus seja louvado. Amém. Alô? Sandro, por favor, um momentinho. Gostaria de saudar... Meus amigos, eu gostaria da minha grande alegria, de comentar com vocês essa minha grande alegria de estar hoje com o nosso querido palestrante, Dr. Álvaro Dantas, e também os demais companheiros e companheiras sempre presentes em nossas reuniões comemorativas dos 90 anos do Rotary Club do Recife, hoje com 115 associados, bem como saúdo a todos os companheiros de outros estados do Brasil que têm acompanhado as nossas reuniões via Zoom e principalmente no YouTube. Mas é um prazer muito grande, meu querido Dr. Álvaro, recebê-lo. Não sei se aquele dedo polegar seu ainda existe. Eu estive na casa dele de Gravatá, ele com um sabre, na hora que foi abrir uma garrafa de champanhe, o dedo voou, ficou aqui embaixo, e ele colou com cola tudo. Eu nunca vi aquilo. Aprendeu a atenção, né, Mira? Mas uma alegria muito grande, muito grande, doutor Álvaro, meu amigo pessoal, e recomendo, Joézio, que você vá lá na granja dele, em Gravatá, vale a pena. A melhor adega de Gravatá. E segura a garrafa para poder ele abrir, viu? E o dedo? Ninguém quer e mais o dedo? isso. Abelardo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, amigo. Companheiro, que já falei. Com muita alegria, estamos vendo o nosso querido Silvio Neves Batista, Jorge Ventura de São Paulo, João Orlando. Olha, vão aparecendo as pessoas devagar. Volto a palavra ao protocolo. Tempo do secretário. O secretário registra o recebimento do protocolo do boletim do Rotary Club Boa Vista, né? Assim como passa a relatar aqui a reunião do Conselho Diretor, que foi realizada ontem, dia 14, na qual ficou definida que nossa reunião presencial retornará no dia 26 de novembro, né? Até lá, por enquanto, será pelo Zoom, e no dia 26 será presencial. Voltaremos com nossa reunião presencial. Também ficou estabelecido que nas reuniões virtuais, né, a sala é aberta 15 minutos antes, mas o companheirismo mesmo só é feito após o término da reunião virtual, não mais no começo. Somente no final vai ser aberto para companheirismo. Também ficou definido que durante a visita do governador, né, vai ser fixada, o Conselho Diretor vai juntamente com o governador, em almoço do Conselho Diretor, fixar a placa no hotel, onde foi realizada a primeira reunião do Rotary. Quem estiver interessado, por favor, procurar a secretaria para informar se tem interesse em ir. Né? Devolvo a palavra. Agora eu passo a palavra para o presidente. Tempo do presidente. Eu gostaria de agradecer ao nosso querido Alvamir Pinto por suas belas orações rotárias, que têm sido muito elogiadas. Gostaria de comentar com relação ao que o Carlos falou, que no nosso boletim existem as sociais da semana. E elas são feitas semanalmente pelo nosso querido Joaquim Branco, que, se não me engano, está em cirurgia. Como ele está em cirurgia, hoje o nosso querido Abelardo Borba, que deve ter aí os aniversariantes do dia, para na hora você fazer essa saudação a todos os aniversariantes. Quero agradecer a você, Carlos Alberto, por estar cumprindo também o papel não só de secretário, mas tem cumprido o papel também de protocolo em função das dificuldades que nós estamos tendo com o nosso protocolo Rabelo. Rabelo está em campanha e ele só poderá voltar efetivamente em novembro, depois das eleições. Saudar o nosso querido governador assistente, o nosso Adalberto, que sempre está conosco. Deixa eu ver se tem alguém mais que... Silvio Batista, Silvio Neves, que apareceu hoje, Jorge Ventura de São Paulo, bom, todo esse pessoal. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Diretor. Foi uma reunião que muito enxuta, uma reunião muito objetiva, e como o protocolo já comentou, nós vamos ter a primeira reunião presencial no dia 26 de novembro. Eu vou ao Clube Português, com o Sebastião Batistella, bem como a placa que vamos colocar comemorativa de 50 anos no Hotel Central. Como vocês sabem, o Hotel Central foi o primeiro hotel de categoria do estado de Pernambuco. Se não me falha a memória, acho que li em algum lugar, foi ele o primeiro arranha-céu também de Pernambuco. Eu enviei para o Conselho Diretor as metas do Rotary Internacional para que analisem que nós temos que colocar essas metas lá no ri.org.
Estamos fechados com todos os palestrantes e ficou definido que o companheiro Leandro fará no próximo mês um artigo sobre o mês da Fundação Rotária, que é extremamente importante. Aliás, para que o doutor Álvaro tome apenas conhecimento, a nossa Fundação Rotária, doutor Álvaro, ela, para eliminar a poliomielite, já investiu 2,2 bilhões de dólares dos rotarianos, 1.200.000 rotarianos. Mas pela estrutura da organização, pela credibilidade da organização, nós tivemos inúmeros parceiros, como Bill Gates, o Canadá, os Estados Unidos, que acreditam na instituição e enviaram bastante dinheiro, um pouco mais que nós. E hoje, doutor Álvaro, nós estamos com 17,3 bilhão para eliminar de uma vez a poliomielite. Eu acho apenas assim como observação. Os palestrantes já estão todos fechados. Em outubro, na próxima reunião, nós vamos ter o presidente do SEBRAE, Francisco Saboia, vamos ter a reunião do nosso companheiro que está aí, Celso Muniz, dono de um grupo de empresas de shoppings. No dia 5/11, quem não tem esse livro, é bom que tenha. É Maria Letícia, esposa do nosso querido Zé Paulinho Cavalcante. Eu já tenho os 2 livros dela. E ela está fazendo um trabalho excepcional sobre esse termo gastronômico. Em termos gastronômicos, eu acho que de eras passadas, e nós vamos ter realmente uma palestra muito boa. No dia 12, se eu errar, minha querida Neide, nós temos o desembargador, companheiro nosso, que está tentando fazer um contato com Janguier Diniz. Janguier Diniz, hoje, dizem que é um dos mais bem-sucedidos empresários, que está, inclusive, na revista Forbes. Vamos sair, talvez, aprender como é que sai do interior da Paraíba, um jovem, muito jovem ainda, chegou a esse ponto. E eu espero que todos vocês tenham a mesma fortuna que ele, inclusive o nosso doutor M. Laprovítera, que quer montar um negócio comigo. Nós vamos aprender com esse rapaz o que é que se faz, M. Está aberto o dia 19/11, mas no dia 26, finalmente, eu até vou convidar o doutor Álvaro, nosso querido amigo, para ouvir os momentos inesquecíveis da vida do nosso querido Joesio Barros. Ele já fugiu 1, 2, 3 vezes, mas já está agendado, não tem mais jeito. Discutimos muito na nossa reunião ontem do Conselho Diretor sobre fazer reuniões híbridas. Mas eu acho, estamos olhando aí alguns clubes que vão fazer para ver se isso será possível. Eu acho que não tem nada igual dentro do Rotary como as nossas reuniões presenciais. É uma alegria enorme e eu estou com uma saudade muito grande de vocês, confesso. Volto. Antes de voltar, eu comentei a semana passada, abro aspas, ninguém constrói uma história sozinha. Sempre encontramos grandes companheiros pelo caminho. Fecho aspas. Portanto, solicito mais uma vez que os diretores e presidentes das comissões e subcomissões
vejam suas funções no Rotary, no plano de atividade do Rotary Clube do Recife. Devolvo a palavra ao nosso querido protocolo. Bom, em tempo, ainda um pequeno detalhe do tempo secretaria, os diretores de protocolo que tiverem alguma dificuldade em estabelecer a meta ou entender o pedido da meta, de como deve ser feita, por favor, fiquem à vontade para ligar para mim, para orientar nesse sentido. Nesse momento, eu gostaria de convidar a nossa companheira diretora de programas, Neide Barros, ou Brasil Barros, né, qual dos dois preferirem, para fazer a apresentação do nosso palestrante, doutor Álvaro Dantas. Senhor presidente. Eu, na realidade, preferia Neide, que é uma mulher bonita. Mas Senhor presidente, meus companheiros, caro amigo, ilustre visitante. Eu estava comentando com o Neide ontem, dizendo que nosso clube tem muita sorte em abrigar pessoas da mais alta representatividade e expressão moral, pessoal, profissional, para ministrar as palestras aqui. Nós temos trazido aqui pessoas da maior gabarito que só faz enriquecer o nosso clube. E é evidente que o doutor Álvaro se situa em posição de destaque nessa apreciação. O doutor Álvaro Dantas, ele vai falar sobre contradições na assistência à saúde ocular no Brasil. Ele é um amigo pessoal, meu médico com muita honra, e eu registrei apenas poucos detalhes do currículo dele para não se tornar cansativo, porque nós estamos querendo saber o que ele vai dizer na palestra. Ele tem fellowship em glaucoma pelo Instituto Hilton Rocha de Belo Horizonte, conselheiro da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, diretor médico do ICONI, Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, mestre em Ciências da Saúde pela USP, professor da Faculdade de Medicina da Uninassal. O doutor Álvaro, sem qualquer auxílio governamental, a qualquer tipo, tem realizado procedimentos cirúrgicos a pessoas socialmente desfavorecidas, a exemplo da cirurgia ocular, que mudou a vida de muitas pessoas. O caso mais recente foi focalizado pela TV Globo, que focou uma jovem pernambucana que foi atendida pela equipe do Dr. Álvaro e hoje, graças a Deus, plenamente recuperada daquele problema. Eu acho que se eu... Pois não, doutor? Não, concluo. Não, eu acho que se eu quisesse me alongar, eu não faria adjetivações para definir o nosso conferencista. Mas, como eu disse há pouco, nós estamos querendo ouvir que ele fale. Eu considero cumprida a minha missão de apresentar o Dr. Álvaro Dantas. Eu devolvo a palavra à coordenação. Eu só queria registramos um instante, Joazil, porque estamos com a presença de uma das maiores figuras rotárias da América Latina, ex-diretor do Rotary Mundial, que é o meu querido amigo José Pretoni. Eu tenho a impressão que ele deve estar com a vista ruim, porque de São Paulo ele aparecer nessa reunião é muito difícil, doutor Álvaro. Esse é o homem provavelmente mais importante do Rotary no Brasil. Muito obrigado pela presença, Pretoni. Com a palavra, doutor Álvaro. Bom, primeiramente quero agradecer o honroso convite e dizer a todos que é um imenso prazer estar aqui com vocês. É um imenso prazer estar aqui com o Joazil, com o Bira e tantos outros amigos aqui presentes. Vamos compartilhar aqui minha tela. Estão todos vendo a tela inicial? Não. Não. Deixa eu ver. Ok. Pronto.
Primeiramente, eu queria fazer uma homenagem ao nosso grande amigo, companheiro, verdadeiro pai na minha vida, Dr. Roberto Galvão, que se despede nessa noite anterior. Lutou contra um câncer durante 7 anos e descansou. Cumpriu muito bem seu papel como cidadão, como pai, como amigo e, felizmente, descansou nesse dia de hoje. Estou tentando tirar aqui da frente a barra. Está perfeito. Só um segundo, viu? A barra de convidados está aqui no meio da minha apresentação. Eu estou tentando tirar e o mouse não está. Mas para a gente não tem uma barra, não. Tá perfeito aqui a visão. Bom, então... Vamos falar rapidamente, nesses 30 minutos, sobre um assunto vasto, que é as contradições da assistência à saúde ocular no Brasil. Já fui apresentado com meu breve currículo. A visão, minha gente, é o mais importante sentido. É responsável por 80% da nossa percepção, pela interação com o meio ambiente, é o maior responsável pela segurança. E é, naturalmente, o sentido de maior complexidade neural. Quando a gente fala sobre cegueira e baixa visual, a OMS ela estima que haja pelo menos 2,2 bilhões de pessoas com alguma deficiência visual ou cegueira, das quais pelo menos 1 bilhão, quase a metade, tem uma deficiência visual que poderia ter sido evitada ou ainda não foi tratada. Observe que nesse 1 bilhão, cerca de 800 milhões são doenças refrativas, meramente questão de óculos ou correção de grau por qualquer outra técnica. Quando a gente parte para doenças mais importantes, como catarata, glaucoma, opacidade de córnea, retinopatia diabética e tracoma, é um número ainda menor. Ou seja, quando a gente analisa um dos principais assuntos, que é a catarata, hoje existe uma estimativa de 65,2 milhões de pessoas no mundo cegas por essa doença. Uma doença completamente curável. A estimativa é que no Brasil haja 6 milhões de deficientes visuais, dos quais 600 mil cegos. Muitos desses tratáveis ou evitáveis. 34% de nossa população, minha gente, nunca compareceu a um consultório oftalmológico. E quando a gente analisa classes menos abastadas, como DE, esse número assusta mais ainda, 44%. Ou seja, são pessoas que não estão indo fazer um mínimo de atendimento capaz de detectar doenças que podem ser evitadas, curadas ou meramente controladas. Dessas doenças oculares, a gente destaca nesse momento sobre a catarata, porque é uma doença curável em qualquer fase, qualquer um dos pacientes do mundo que estejam cegos por essa doença, eles estão cegos por algo que pode ser completamente curado e voltar a enxergar como uma pessoa normal em qualquer das fases. E as doenças retinianas e glaucoma, porque são doenças que não podem esperar e são sujeitas a provocar cegueira irreversível. Então, merece uma atenção especial. Para a gente falar um pouco sobre catarata, é importante entender o que é catarata. Deixa eu voltar aqui, que esse vídeo aqui mostra o que é uma catarata. Então, dentro do olho, a gente tem uma lente natural chamada de cristalino. E esse cristalino, quando ele perde a transparência e fibrosa, ele provoca gradativamente uma perda de qualidade visual de forma muito lenta. E é isso que a gente chama de catarata, que no extremo chega a provocar uma cegueira total, mas, como eu disse, amplamente reversível.
Então, como eu disse, é uma fibrose opacificação do cristalino, ela é uma doença natural do envelhecimento. 100% das pessoas que têm o privilégio de envelhecer vão desenvolver catarata. Ela começa a se instalar de forma muito lenta, logo após os 40 anos. Quando a gente começa a ter a perda da visão de perto, é sinal da fibrose do cristalino. Ela tem uma lenta evolução que faz as pessoas irem se adaptando, se acostumando a essa restrição. E, geralmente, na maioria das vezes, a cegueira chega tardiamente. Entretanto, já operei cataratas totais em jovens de 30 anos. É a maior causa de cegueira reversível, representa quase a metade da cegueira mundial. É um problema que cada vez mais se torna importante pelo agravamento da longevidade. Nossa população, a população do mundo como um todo, ela está vivendo mais, está se tornando mais envelhecida e teremos cada vez mais o problema social provocado por essa doença. Aqui, para ilustrar, observem o que é uma catarata inicial do lado esquerdo, de uma pessoa de 40 anos, e uma catarata de uma pessoa de 70 anos do lado direito, no outro extremo. E aqui uma graduação mais compreensível entre os extremos, uma catarata inicial e uma catarata total com a cegueira lá para os 90 anos. Um quadro que hoje em dia dificilmente a gente encontra nas pessoas mais diferenciadas. E a história da catarata tem muita coisa interessante que todos nós devemos conhecer um pouco. Primeiro nome, de onde é que vem o nome catarata? A catarata, ele tem esse termo vem porque no passado, até 1700, achava-se que a catarata era um fluxo de um material opaco que caía na frente da visão como uma catarata. Então, tem referência às cachoeiras, da mesma forma. A primeira cirurgia realizada de catarata que se tem algum registro foi realizada 600 anos antes de Cristo por um cirurgião indiano chamado Sushruta. E observe que técnica rudimentar, né, natural da época, que era simplesmente utilizar um instrumento pontiagudo e empurrar o cristalino para dentro do olho para livrar o eixo visual. Somente quase 2000 anos depois, em 1748, é que tem o primeiro registro de uma cirurgia mantendo-se a cápsula, tirando o cristalino e deixando o invólucro. E detalhe, só em 1840 que isso começou a surgir a anestesia. Até essa data, tudo era feito na base cruenta. Dá para se imaginar tanto sofrimento que nossos antepassados passaram. E do século 6 a.C. até o século 20, todos os tratamentos cirúrgicos, todas as técnicas, elas se resumiam a desobstruir o bloqueio da catarata sem nenhum implante de lente, gerando uma condição chamada de afasia. Era aqueles velhos antigos que operavam e não tinham lente e passavam a usar aquele óculos fundo de garrafa, como aqui mostra do lado direito. Então, quando a gente tira o cristalino que não repõe uma lente, é preciso usar um óculos muito forte para compensar. E aí, nessa data muito importante na vida de todos nós, 29 de novembro de 49, no St. Thomas Hospital, em Londres, ocorreu um fato histórico, importante para toda a humanidade. O primeiro implante de uma lente intraocular realizada pelo Harold Ridley, um dos nomes importantes da humanidade. Todos nós devemos muito a esse senhor, que faleceu em 2001. E que, como surgiu a ideia, veja que coisa interessante, como pessoas diferenciadas podem, em suas posições, mudar o curso da história e da humanidade. O Harold Ridley, ele era oftalmologista da Força Aérea Britânica e, atendendo pilotos que vinham da guerra, ele observou fragmentos do acrílico do cockpit dentro do olho, sem gerar inflamação, sem gerar qualquer processo inflamatório. Daí ele imaginou que esse material ele poderia ser um material para construir para fabricar a primeira lente e colocar depois de remover a catarata. O Harold Ridley, ele fez
as primeiras cirurgias totalmente escondido. E, naturalmente, as primeiras cirurgias foram cirurgias com complicações, houve insucessos. E Harold Ridley ele foi banido da Sociedade Científica Britânica, ele foi tratado como um criminoso, como alguém que não merecia o menor respeito. Mas, felizmente, em vida, ele conquistou todas as honras que ele mereceu, adquirindo o título de Sir pela Rainha Elizabeth no ano de 2000. Ninguém lembra dos críticos do Harold Ridley, mas toda a humanidade hoje, se não conhece Harold Ridley, merece conhecer um pouco da história desse homem. A cirurgia, a partir de então, quando começou a ser feita, removendo a catarata e colocando uma lente por uma incisão grande. Uma cirurgia agressiva, de alto risco, quando o médico esperava o paciente ficar cego para poder indicar. Isso aconteceu durante muitas décadas e outro profissional que fez história e que todos nós também devemos muito a ele, chama-se Charles Kellman. O Charles Kellman, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em um evento social na Academia Americana de Oftalmologia, lá para o final da década de 90. E é uma pessoa fantástica, um instrumentista, e ele desenvolveu a cirurgia de aspiração por microincisão. E a ideia dele surgiu a partir do ultrassom para remoção de tártaro no dentista. Ele raciocinou: se você pode remover o tártaro, você pode fragmentar a catarata. E daí ele desenvolveu a facoemulsificação, que no início teve muitas complicações, foi evoluindo e começou a se popularizar nos anos 90. A facoemulsificação é essa cirurgia que vai rodar aqui. A facoemulsificação tradicional, em que o cirurgião abre manualmente a cápsula, remove essa membrana e aí ele pode aspirar o conteúdo da catarata e essa ponteira de titânio ela vibra com ultrassom para poder fragmentar o cristalino endurecido. Ao final da aspiração, o cirurgião implanta uma lente que, desde o ano 2000, que ela é flexível. Aliás, antes, na época de 90, começou. E de lá para cá houve uma verdadeira revolução na oftalmologia. Máquinas cada vez melhores, maior precisão no cálculo do poder dessas lentes, surgindo lentes sofisticadas, como as lentes trifocais atualmente, antibióticos potentes. Tudo isso tornou a cirurgia num procedimento rápido, com colírio, sem pontos, sem curativo, de baixíssimo risco e uma rápida recuperação visual por, na grande maioria das vezes, independência completa dos óculos para longe, perto e meia distância. Uma verdadeira revolução que beneficia tanta gente nesse mundo. Dessa forma, também houve mudanças importantes nas indicações cirúrgicas. Uma cirurgia para aspirar o cristalino, ela não deve ser feita tardiamente, quanto mais precoce, mais tranquilo. Então, gradativamente, a oftalmologia passou a operar cada vez mais cedo, de forma mais segura, com menor trauma. E hoje, quando a gente recebe uma catarata forte, a gente tem que explicar à família que essa pessoa vai passar por uma cirurgia de risco muito maior, porque demorou muito para operar. Nos últimos 5 anos, houve vários avanços muito importantes que eu quero mostrar um pouco a vocês. O primeiro deles é o Catalyst Laser System, que é a cirurgia de catarata. Essa tecnologia ela faz as incisões, fragmenta a catarata, tornando o procedimento mais previsível, seguro e com menor trauma. Nessa imagem mostra o aparelho, inicialmente, ele faz um escaneamento de todas as estruturas anteriores do olho, identificando a posição de cada uma delas e planejando as ações cirúrgicas que foram determinadas pelo cirurgião. Comparando as duas técnicas, verifique que as incisões antigamente eram feitas só com bisturi, agora elas são feitas com laser, com uma arquitetura tridimensional maravilhosa.
A abertura da cápsula, que costumava ser manual, passou a ser completamente automatizada de forma esférica e centralizada. E a principal função do laser, que o vídeo vai entrar na sequência, no local e tamanho correto para acomodar a lente. A principal função é essa, é fragmentar a catarata em pequenos pedacinhos, tornando ela menos traumática no processo de aspiração. E, ao final, o mesmo procedimento é implantar uma lente intraocular que foi calculada para resolver os problemas visuais desse olho. Mostrando um pouco da rotina do bloco cirúrgico, para vocês verem quanta coisa interessante. Essa é a máquina do laser. Então, o paciente, antes de ir propriamente para a maca da aspiração da catarata, a gente faz o escaneamento. Eu estou aí escolhendo a posição das incisões, a centralização. Agora o laser abriu a catarata, está cortando em 4 fragmentos e fazendo a incisão da córnea. Essa é a imagem ao vivo. Daí, esse paciente ele é levado para a maca cirúrgica no microscópio, onde a gente aspira a catarata, faz todo o procedimento e encerra a cirurgia em questão de poucos minutos. A segunda tecnologia muito surpreendente é uma chamada Aura System, que ele faz o cálculo da lente durante o ato operatório. Após a remoção da catarata, num sistema de inteligência artificial nas nuvens, onde os resultados que a gente vai obtendo vão refinando a capacidade de cálculo desse sistema. Ou seja, existe uma pessoalidade no funcionamento da máquina, gerido por inteligência artificial. Tudo registrado, tudo dando feedback ao sistema e ele se tornando cada vez mais preciso. Aqui, esse vídeo mostra um pouco sobre essa tecnologia. Esse aparelho ele é acoplado ao microscópio, na parte inferior. Essa tecnologia é toda baseada em astronomia, que a gente encontra no Hubble. Então, a energia luminosa entra, sai, e ela é analisada por um sistema de aberrômetros de alta eficiência e que vai registrar e calcular qual é o exato poder dessa lente intraocular que eu preciso utilizar. Uma tecnologia muito restrita, onde poucos hospitais no mundo possuem isso. Aumentando mais ainda o refinamento. Depois do Aura System veio o Ngenuity 3D System, que é um sistema de visualização em 3D. Então, deixamos de olhar a cirurgia pelas objetivas e passamos a ter uma visão compartilhada com todos da sala, com maior conforto para o cirurgião e paciente, porque demanda menos luz o microscópio. Então, essa é mais ou menos a cena de uma cirurgia atual, onde a gente coloca óculos 3D. Qualquer pessoa que queira ver profundamente, com toda a nitidez em 3D, basta colocar o óculos e assistir nesse telão que fica ao lado da maca, uma visão extremamente nítida. E, finalmente, a última inovação que nós colocamos nesses 5 anos, que foi o sistema Opério, que é um sistema de ultrafiltragem da área cirúrgica, eliminando quase que totalmente partículas suspensas no ar que estão presentes em todos os melhores blocos cirúrgicos, minimizando mais ainda riscos de infecções e inflamações. Veja nesse vídeo como é interessante, eu estou fazendo um teste com um detector de partículas dentro do meu bloco cirúrgico, que é considerado de altíssimo padrão de filtragem. E mesmo assim, fora da área do opério, em questão de segundos, a gente detecta quase 800 partículas suspensas no ar. Essas partículas elas não são retiradas pelo sistema convencional dos blocos cirúrgicos. E agora eu vou repetir esse teste. Eu vou repetir o mesmo teste na frente do opério. É uma tecnologia sueca que ele aspira o ar da sala e ele cria um fluxo de ar na frente do instrumental cirúrgico
e na frente do olho que está sendo operado, protegendo toda essa área, tornando-a praticamente ausente de partículas. Então, veja o teste realizado na frente do opério. Quando ele zerar, que ele vai começar a calcular, observe que não sai do zero. Às vezes aparece uma ou duas partículas. Apareceu 2 partículas. Em vez de 800 partículas, foram detectadas aí 2 partículas. E aí mostrando o ambiente cirúrgico protegido pelo opério. Uma tecnologia que hoje a gente não abre mão. Todas as cirurgias são realizadas com a proteção desse sistema, que torna ainda mais rara a incidência de infecções. Algo, para vocês saberem, infecção em oftalmologia, na cirurgia de catarata, é algo muito sério, com um potencial de cegueira muito grande. E o futuro, o que nos reserva? Eu tenho muita honra de apresentar a vocês, acho que muitos de vocês já sabem, que estamos diante de uma grande inovação na cirurgia ocular, que é a chegada do primeiro microscópio cirúrgico digital, o Zeiss Artevo 800. É o primeiro microscópio digital. Esse vídeo mostra o lançamento. Eu vou deixar o áudio do vídeo. Bom, efetivamente a gente inaugura uma nova era na cirurgia ocular. Eu comparo isso muito com a chegada do celular, que nós não tínhamos noção aonde a gente ia chegar quando surgiu o primeiro celular. O ícone é pioneiro no Brasil na aquisição desse equipamento, um alto investimento, cerca de $500 milhões, e que traz uma verdadeira revolução na microscopia cirúrgica. A microscopia cirúrgica ela surgiu em 53 pela própria Zeiss, e até o início desse século, os aprimoramentos eram mais analógicos, iluminação, lentes, mobilidade. Na última década é que surgiram recursos eletrônicos digitais, como reconhecimento da anatomia do olho, alinhamento das lentes, o centro óptico ocular, as incisões, a cirurgia em 3D, tudo isso surgiu nos últimos 10 anos. Mas o que é que ele tem? Ele tem hoje conectividade, eu posso, durante a cirurgia, acessar a ficha de um paciente, acessar os exames, tirar uma dúvida,
mudar a minha programação cirúrgica baseada nisso, eu posso ter uma melhor imagem com uma menor intensidade de luz. Isso é muito confortável para o paciente. E a maior de todas as inovações, que é revelar o invisível, a tomografia de coerência ocular. Durante o ato operatório, a gente liga o tomógrafo OCT e a gente consegue ver essa imagem do lado direito, o interior do tecido que a gente está operando, seja a retina, seja na frente do cristalino, seja na esclera. Eu consigo ver dentro do tecido. E isso é fundamental para a possibilidade de mudanças estratégicas durante o ato operatório. É uma nova forma, é mais do que um aparelho. É uma tecnologia disruptiva que inaugura uma nova era. Eu quero acelerar aqui um pouquinho sobre o artigo, para a gente entrar na assistência à saúde ocular no Brasil. Bom, diante de tudo que eu falei sobre tantas inovações, tudo onde a gente chegou com a cirurgia de catarata hoje dentro da medicina de altíssima qualidade, a gente para analisar o que é que está acontecendo na assistência à saúde ocular no Brasil em várias esferas. Então, nós temos a privada particular, a privada por convênios, convênios populares e SUS. Eu acho que são 4 realidades com diferenças, às vezes, importantes. A assistência particular ela é a ideal porque você não mede esforços, não mede investimentos, para a gente ter as melhores soluções, resultados e menores riscos. A assistência por convênio, a coisa muda. Hoje, hospitais e médicos são reféns de negociações, de empacotamento cirúrgico e clínico. Imagine você ser submetido a uma cirurgia onde o plano determinou o valor máximo que vai pagar por aquele procedimento e o hospital decide o que é que vai usar. Isso é um tremendo estímulo ao uso de materiais inferiores e práticas indevidas, gerando uma total falta de transparência e um desrespeito sistemático às normas da ANS. Os convênios populares é uma grande preocupação hoje para o nível de assistência, porque eles implantam assistência verticalizada, onde eles colocam dentro de suas estruturas tudo, sempre buscando um custo baixíssimo e tirando do médico a liberdade de indicação. É uma medicina de fachada e baseada apenas em marketing para a conquista. Hoje eles representam mais de 40% das vidas, pelo menos no estado de Pernambuco. Algo que eu considero pior do que SUS. Em alguns casos, nós observamos um total desrespeito à vida e à saúde e uma mínima assistência para ter uma máxima lucratividade. É muito pior do que SUS e hoje, como eu disse, a maior fatia do mercado privado está na mão dos convênios populares. E quando a gente vai para o SUS também tem um pacotamento também de baixo custo, baixo nível de qualidade, boa parte realizada por médicos em fases de aprendizagem, e pior, a população com acesso muito precário. Acabei de operar um paciente gratuito com 3 anos de cegueira, que entrou no estado de depressão por não conseguir operar sua catarata, em fila de espera que nunca anda e nunca chega. As informações que a gente tem é que hoje a catarata no SUS representa metade da cegueira do Brasil. Veja, metade dos pacientes cegos poderiam estar enxergando se não existisse fila. É a maior causa de fila no SUS. É a doença que mais provoca fila. E os casos avançados, eles representam o maior risco de complicações. Ou seja, além de uma fila, estamos operando as cataratas em fases tardias, com alto índice de complicações, trazendo não apenas maiores gastos, mas resultados mais pobres. E o agravamento que acontece em todo mundo, que o Brasil não fica de fora, muito pelo contrário, que é o envelhecimento da nossa população, com uma potencialização desse caos que está se tornando a cirurgia de catarata no SUS. Eu fiz um levantamento, eu não tenho, nunca tive relação com o SUS, então eu não tenho essa informação diretamente de minhas contas, mas pesquisando informações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
de 2018, ou seja, 2 anos, não deve ter grandes diferenças, mas uma conta hospitalar total do SUS é paga em R$ 642, incluindo a lente intraocular, e o honorário médico de R$ 128. Esses valores definitivamente é totalmente inviável sem o exercício de práticas perigosas como reaproveitamento de materiais, uso de produtos inferiores para tornar viável uma conta desse nível. Eu ia apresentar esse vídeo, mas eu não quero me estender, eu acho que a gente já demorou um bocado. É um vídeo desse paciente que nós operamos essa semana e eu vou passar. Quando a gente entra nesses dois assuntos, aí há nosso motivo de nos tornarmos assim absolutamente críticos em relação à situação brasileira, é o estado do atendimento da retina e do glaucoma. São casos que não podem esperar. Por exemplo, um descolamento de retina é considerado uma urgência médica, que o ideal é tratar rapidamente, no mesmo dia, 1, 2, 3 dias depois no máximo, mas jamais passar meses e meses e meses esperando para ser submetido a um procedimento. Nós, médicos, sabemos que qualquer paciente que for para uma fila e que passar meses esperando para uma cirurgia de retina, é praticamente impossível que ele tenha êxito nesse procedimento. Então, isso tem sido uma prática comum e, na minha opinião, completamente absurda, que infelizmente tem conivência de hospitais e médicos que recomendam o paciente ir para a fila. É uma das situações que mais nos preocupa. Glaucoma tem sido a mesma coisa, glaucomas descontrolados, pacientes caminhando para a cegueira e sendo colocados em filas de espera para que chegue o momento de se operar uma situação grave. Então, descolamento, os principais problemas é descolamento de retina, as retinopatias diversas, são pacientes diabéticos que precisam fazer laser e não conseguem acesso, porque tem fila de espera e a doença evoluindo. E mudando completamente o prognóstico desses tratamentos. Nós levantamos, aqui houve um erro da minha parte, levantamos a conta do descolamento de retina. A conta depende de casos mais simples, em torno de R$ 1.500, casos mais complexos, R$ 2.800, incluindo todos os materiais, honorários. Mais uma vez, é impossível se praticar uma cirurgia decente de retina com um orçamento tão baixo. E aí a gente costuma se deparar com essas situações de executivos e gestores que costumam dizer: saúde não tem preço, mas tem custo, para justificar a redução de gasto com assistência médica. E é verdade, como tudo na vida, a saúde tem custo, e nós sabemos que eles são altos e eles aumentam mais do que a inflação, simplesmente porque sempre vem uma nova tecnologia que supera as anteriores e traz valor agregado. A medicina hoje ela é muito mais cara do que 10 anos atrás e é mais barata do que será daqui a 10 anos. Mas porque nós temos o benefício daquilo que se traz. Essa questão do custo é verdade, mas também é verdade que o padrão de qualidade da assistência à saúde ela depende de várias coisas, depende de critérios de prioridades no uso dos recursos públicos. Depende da capacidade médica e da gestão hospitalar de se indignar diante de propostas que a gente deve considerar indecentes. É a capacidade médica de dizer não, eu não aceito, eu não faço. Porque se a gente se depara com a situação de que ninguém aceita, o setor público, os gestores terão que buscar uma efetiva busca da realidade compatível. A criminalização de práticas irregulares na gestão da medicina e que aumenta os riscos de complicações. Então, não se pode brincar com a vida, brincar com a visão, oferecer riscos maiores para tornar algo viável diante de um orçamento tão baixo. É uma prática que deveria ser combatida pela sociedade. E a possibilidade de haver universalização do credenciamento do SUS.
tantas as instituições que poderiam estar fazendo cirurgias. Eu opero gratuitamente muita gente, poderia operar mais ainda se tivesse um SUS cobrindo custos básicos. Uma maior transparência e ampla fiscalização em todas as esferas de assistência à saúde para saber o que está sendo feito, o que está sendo negociado, que tipo de pacote, que valores. Isso falta total transparência em todas as esferas. E falando um pouco do ícone e nossas ações de cidadania. Nossas ações não se restringem à parte oftalmológica. Desde o início da pandemia, nós estamos entregando 100 refeições semanalmente. Estamos chegando a praticamente 3.000 refeições distribuídas até então. Nesse período do ícone, realizamos quase 600 cirurgias, catarata, glaucoma, cirurgias refrativas. A partir do momento que eu me tornei professor da Unasal, eu designei 100% dos meus proventos para a escola Olindina Roriz, nome de minha mãe, na Caatinga de Belém de São Francisco. Convido o Rotary a um dia visitar essa escola modelo construída no meio da Caatinga de Pernambuco, onde vocês vão ver aulas de robótica, de inglês, educação física, música, tudo para beneficiar a população rural que trabalha na Agrodan e que trabalha em outras fazendas, e que é um projeto brilhante, sem nenhum centavo de incentivo de nenhum tipo de órgão. Tudo depende hoje da nossa iniciativa familiar, principalmente da Agrodan, que é a principal exportadora de manga hoje do Brasil. Todas as ações que nós fazemos no ícone, todas com recursos próprios, sem qualquer relação com o SUS ou qualquer entidade filantrópica. E aí, para terminar, eu gostaria de citar algumas frases que me acompanham. A primeira delas é essa brilhante frase: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. E essa frase que eu sempre costumo terminar minhas apresentações, e que justifica todo o nosso empenho que eu tanto mostrei aqui nessa apresentação. Nós não podemos comprar talento, destreza. Isso Deus nos empresta por um breve tempo. Mas a gente pode comprar a melhor tecnologia e isso faz toda a diferença. Eu vou misturar aqui no final, eu digitei sem querer, mas a melhor tecnologia faz toda a diferença no resultado operatório. Gostaria de agradecer a todos a atenção, fico aberto a dúvidas, perguntas, críticas, e vou a palavra aí ao cerimonial, ao comando aí do secretário. Deixa eu minimizar minha tela. Acho que já foi passada a tela aí para vocês, o comando. Perfeito. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela extraordinária palestra, a respeito não somente da matéria, mas com toda a abrangência sobre catarata, todo assunto que foi explanado, as novas tecnologias, realmente extraordinário. Né? Muito boa mesmo, um espetáculo. Né? E eu gostaria de aproveitar e já iniciar as perguntas, né? Com duas perguntas aqui. A primeira, eu sempre tive muito medo, assim, uma coisa que me chamava a atenção, é essa abertura da cápsula dentro do olho. Corre risco de espalhar e não abrir? Não, essa cápsula ela é extremamente fina. Tanto é que o cirurgião, no início de seu aprendizado, ele usa aquele papel celofane ou plástico da embalagem de cigarro. É muito simples abrir ela, é só uma pequena destreza. Mas o laser faz isso de forma perfeita, centralizada, do tamanho que eu quero, na posição que eu quero. Perfeito. Outra segunda, né, para passar para os outros, né, é a questão da calcificação. Se demora muito a fazer a cirurgia de catarata, né, a calcificação no olho. Que diz que dá uma calcificação e pode, inclusive, reduzir a eficácia da cirurgia, né? Na realidade, é assim.
À medida que a catarata vai evoluindo, ela vai se tornando de consistência cada vez mais endurecida. Então, uma catarata extrema, na sua última fase, ela tem a consistência, imagine um sabonete que você, depois de molhar, botou no sol e deixou para secar. Ele vira uma pedra, mas uma pedra que, se você for com uma faca, você vai cortando. E para você ter uma ideia, aquele instrumental que vai fragmentando a catarata com uma ponteira, aquela ponteira é feita de titânio, porque o impacto por área é maior do que o impacto de uma britadeira de asfalto. Então, uma catarata evoluída, uma catarata avançada é algo totalmente abominável. Jamais ninguém deve deixar, o médico oftalmologista jamais deve estimular, porque ela entra numa fase de sua consistência tão dura que eu vou gastar tanta energia, eu vou ter que fragmentar com tanto esforço, que muitas vezes você tem complicações. Às vezes até a gente tem que converter para técnicas antigas, que é abrir a metade do olho e tirar a catarata inteira, porque não consegue aspirar uma catarata tão dura. Perfeito. Graças a Deus é uma coisa quase difícil encontrar hoje no consultório. Muito difícil. Gostaria de passar a palavra agora para a pergunta para o nosso sócio honorário, Petoni. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Um grande abraço ao Albino e para todos vocês. Essa sua palestra, doutor, foi excelente. Isso teria que ser divulgado para o Brasil todo. Eu peço a Bira que divulgue essa palestra para todo o Brasil. Simplesmente você pegou as coisas, como o Diego falar, e falou exatamente a situação da saúde, especificamente com relação a essa sua especialidade. Eu fico muito contente também, o Bira sabe disso, que alguns anos atrás, como curador da Fundação Rotária, eu consegui a aprovação que o Recife recebesse um ônibus que com todas as condições para fazer a operação de catarata por todo o Pernambuco. Isso aconteceu algum tempo atrás, que vocês já devem tomar conhecimento. E, finalmente, a Agnólia, minha mulher, que está me pressionando, ela chegou para mim: amanhã você vai marcar a consulta para o seu oftalmologista para marcar exatamente se você tem que operar da catarata. Então, eu já tinha sido consultado, mas estava fugindo. Eu fujo de médico, eu fujo de advogado que vai contra mim e fujo de contador incompetente. É só as 3 pessoas que você tem que ter confiança, né? E o médico, quando chega com você, precisa operar, você está perdido. Então, realmente, viu, Bira, foi muito bom participar dessa excelente palestra, extremamente elucidativa. Entre outras coisas, a consequência imediata em termos particulares, eu sairei daqui porque a Magnólia tem uma consulta médica, ela disse: mas amanhã nós vamos no oftalmologista para marcar sua operação. Estou perdido, de qualquer maneira. Muito obrigado e um grande abraço para todos vocês. Foi excelente a palestra, excelente. Principalmente para motivar o outro em todo o Brasil, da irresponsabilidade que acontece na base de sustentação médica para o povo brasileiro. Então, um grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Mais algumas perguntas ao palestrante? Teixeira, Carlos Teixeira, João Bosco. Por favor. João Bosco, posso fazer? Pode, claro. Doutor Álvaro, a gente, quando era criança, tinha 2 problemas na vista. Era a catarata, que 50% naquela época tinha chance de recuperação, e o glaucoma, que aí era o caminho para a cegueira. Mas de um tempo para cá, fala-se muito de uma doença, não sei se posso usar esse termo, nova, um problema novo ocular, que chama-se a tal da mácula, e tem assustado tanto quanto a catarata ou mesmo até o glaucoma. Eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha para nós sobre esse problema de mácula, se realmente é o que dizem. A mácula, primeiro para vocês entenderem, a mácula é a parte principal da retina. E a retina é como se fosse o filme de uma máquina fotográfica. Então,
Nada adianta se você tiver as lentes todas transparentes, mas o filme da máquina estiver destruído. Então, a degeneração macular relacionada à idade é uma doença degenerativa que acomete muita gente e que a principal relação é envelhecimento. Daí esse termo, degeneração macular relacionada à idade. Existem tipos diferentes de degeneração. Existe a degeneração seca, existe a degeneração úmida, a mais grave é a úmida, mas, ao mesmo tempo, é a que existe alguns tratamentos, como injeções de substâncias anti-inflamatórias que conseguem, digamos, prolongar os efeitos da doença, retardar os efeitos da doença. Continua sendo um dos principais desafios da oftalmologia. A degeneração é a principal causa de cegueira em países ricos, porque lá não existe cegueira por glaucoma, não existe cegueira porque o descolamento teve que ir para uma fila, não existe catarata, fila de catarata, e as cataratas são operadas no início, mas a degeneração macular, ela existe, acomete mais pessoas velhas, tem a ver com fatores ambientais, alimentação industrializada, excesso de exposição ao sol, mas o principal fator continua sendo o envelhecimento e, de maneira muito intrínseca, ainda muito desconhecida. Ainda é uma área da oftalmologia que espero que nos próximos anos melhore muito e que traga soluções melhores do que temos hoje. Obrigado. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Vira, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. É o seguinte, eu sou até cliente do nosso amigo Dr. Álvaro Dantas, que tenho grande admiração. É o seguinte, você acha que é recomendável a pessoa tomar sol, usar sempre óculos escuros? Sim. Da mesma forma que o dermatologista recomenda o uso de protetor solar, o oftalmologista ele recomenda a proteção ocular através de lentes que tenham filtros ultravioleta A e B. Detalhe, o vidro do carro, claro, ele tem filtro UVA e UVB. Os óculos de sol, eles têm. Os óculos, as lentes de grau sem cor, eles também têm. Então, o óculos, de uma maneira geral, é uma proteção para minimizar os efeitos nocivos dessa radiação. Então, é realmente uma coisa importante. O sol em excesso ele tem efeito na carnosidade e tem efeito também na evolução. Mais alguma pergunta? Ô, Carlinhos, permita-me uma rápida pergunta. Eu tive que me deslocar, parabenizar antecipadamente pela excelente palestra, fantástica, mas no meio da palestra eu tive que ter um deslocamento e pedir algumas rápidas informações. Me confirme uma impressão. Pelo que foi dito, os valores hoje dos planos de saúde do SUS, eles são irrisórios em relação, teoricamente, aos gastos decentes que deveria se ter numa cirurgia. E a pergunta, então, toda vez então que nós possamos pensar em fazer uma cirurgia por um plano de saúde, quer dizer que nós estamos correndo um risco maior? É essa a percepção errada? Ou foi mais ou menos o que eu entendi, que os custos não cobrem e uma cirurgia pelo plano de saúde, então, seria inviável economicamente para quem está operando? É mais ou menos isso? Não, são situações diferentes. O SUS e os planos populares costumam, a prática da medicina nesses ambientes costumam ser com baixíssimo orçamento. O problema da medicina praticada por convênios, onde o hospital é credenciado, é o pacote cirúrgico. O pacote cirúrgico surgiu com a ideia de facilitar os trâmites de cobrança. Eu fiz uma catarata, o plano vai pagar pela despesas hospitalares R$4.000. Essa forma de trabalhar, que pode ser prática por um lado, ela estimula os hospitais a usar materiais
de custo menor, para que assim obtenha um resultado financeiro maior daquele procedimento. Eu acredito que essa prática de empacotamento seja generalizada em todas as áreas. Talvez aí Leandro possa acrescentar alguma coisa na cirurgia vascular, se você se depara com esse tipo de situação, ou se isso é uma situação exclusiva da oftalmologia. Mas, de uma maneira geral, todos os planos de saúde, quando eles credenciam um hospital, eles estabelecem valores de pacotes e não são inviáveis, são viáveis, mas essa prática de empacotar valores estimula a instituição a economizar. Agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado. Tá. Então, passamos para a comunicação em proposta. Tem alguma comunicação em proposta? Então, vamos para a social da semana. Eu convido o companheiro Abelardo para fazer as sociais da semana. Opa, Abelardo, eu acho que ele saiu. Bom, como ele saiu, eu vou fazer aqui. Abelardo? Eu estou. Você está me ouvindo? Você me ouve? Agora estou. Pronto. Desculpe, eu estava com o microfone desligado. Dia 15/10, Rafael Costa Selva. Dia 17/10, Edgar José Mesquita da Fonte. 20/10, João Virgílio Ramos André. E também registramos o aniversário de casamento no dia 20/10, de Ana Carine e Marcelo Souza Tenório. Para os aniversariantes e aniversário de casamento, nossas calorosas saudações virtuais rotárias através das manifestações aqui embaixo. Em manifestações, vocês podem parabenizar os aniversariantes. Obrigado. Nesse momento, o protocolo agradece a presença dos companheiros e dos visitantes, né? Encerra seus trabalhos e devolve a palavra ao presidente Zé Ubiraci, né, para o encerramento e a mensagem final que ele tem a passar. Meu estimado doutor Álvaro, sua palestra foi brilhante. Eu fico muito feliz. Hoje nós tivemos uma pessoa de fora de São Paulo que ficou muito sensibilizado, pelo menos internamente, ele me colocou aqui no iPhone, que foi Pretônio. Agradeço, sensibilizado, sua brilhante palestra e, na hora oportuna, em função da pandemia, eu estarei enviando para lá, para o seu consultório, uma pasta de agradecimento pelos belos momentos que nós tivemos a oportunidade de oferecer a toda a comunidade rotária. Agradeço a minha querida Neide e Isaltino, que, se não me engano, foram as pessoas que convidaram o Dr. Álvaro. E o Dr. Álvaro só gosta de ser convidado lá para Caxito. Caxito, Paulo? É Caxito? Caxito. É isso. Caxito. Tem uma adega, porque é muito alto lá em Gravatá. Às vezes neva, né? Nós precisamos abalar um pouco. O Rottweiler lá acima, muito bem situados e tal. E qualquer dia desse eu vou sair de lá de Gravatá e vou tomar um vinho com ele, esperando que ele não abra a garrafa de champanhe com como é o nome daquilo? Um sabre. Mas muito obrigado, Álvaro, muito obrigado. Foi brilhante a sua palestra. Eu que agradeço. Eu agradecer, solicito mais uma vez a sua permissão para que nós possamos colocar no YouTube, que é a nossa maior frequência hoje, e solicito ao nosso secretário Carlos Alberto Teixeira que já tome já as providências para esse assunto. Muito obrigado, Álvaro, e a todos os companheiros de fora, aqueles que ainda estão na presencial Zoom e os que estão em São Paulo, aí estou vendo Jorge Ventura,
Fico muito feliz com a presença de João Orlando. Tem um iPhone, eu tenho a impressão que é de Luiz Alberto Carneiro da Silva. A todos vocês, meu muito obrigado. E solicito ao nosso querido secretário para fazer a saudação ao pavilhão nacional e coloque as bandeiras a todos. Considero encerrada esta sessão e aqueles que quiserem permanecer, sei que o Dr. Álvaro tem já suas marcações de visitas, mas os demais rotarianos que queiram comparecer, nós vamos fazer uma brincadeira, alguma coisa aí como hora de companheirismo. Muito obrigado a todos que estão presentes e aqueles de fora, sobretudo os do YouTube. Obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Agora nós estamos... Jorge Ventura, um grande abraço para você, meu amigo. Jorginho é cadeira cativa, mas ele é apaixonado por Mário Antonino. Jamais ele vem para o nosso clube. É apaixonado. A bira com ciúme, Ventura. A bira com ciúme. Inclusive, ele indagou a possibilidade de vir um grupo de São Paulo para a nossa festiva dos 90 anos. Né? Ele está falando que o feriado vai ser um feriado 21 de abril, ele estava pensando em vir com a caravana de lá, né? E emendar nesse feriado. Nessa data, eu acho que a gente não estabeleceu ainda, né? Não. O iPhone de José Miranda, olha a cara dele ali, como está bonitinho. Parece Papai Noel. Liga o microfone, velho. Não sabe mais ligar o microfone? Estava almoçando, agora... é por isso que estava desligado. Eu vou aqui na sala do lado, que eu tenho uma sessão do Tribunal de Justiça, começa agora às 2. Aí papai está lá na sala e a gente vai entrar para a sustentação. Porra, que você precisa ganhar dinheiro. Vai-se embora. Aí está tudo aqui no escritório. Aqui continua funcionando. Aninha vai trabalhar, vai trabalhar. Sempre caladinho, não fala nada. E o nosso querido Antônio Fabrício, não sei se ele estava na hora que eu comentei, que ele e qualquer ajuda que necessite, Leandro é o homem para talvez fazer a primeira página do nosso boletim, que vocês todos já receberam, sobre a Fundação Rotária, né, que é o mês da Fundação Rotária a posterior. Eu vou delegar o nosso companheiro coordenador regional da Fundação Rotária, Bira. Fabrício com certeza concorda com isso, porque Kleber é coordenador atual, como você sabe, e ele com certeza vai mandar uma coisa melhor do que nós. Não, então, você e Fabrício é impossível. Eu também acho, mas a gente tem que dar chance a Kleber, que ele está começando.